Criar conteúdo não é difícil e nesse vídeo eu vou te mostrar. Seja muito bem-vinda a mais um Papo Empreendedora. Se você é uma empreendedora que busca se posicionar com mais excelência, atrair os clientes certos, esse canal é o lugar que você tem que se inscrever. Afinal, aqui a gente fala sobre marketing, posicionamento, vendas, tudo sobre esse universo. Porque se tem uma coisa que a gente quer é ter sucesso com o nosso próprio negócio. Seja muito bem-vinda se você se sente travada na hora de produzir os seus conteúdos. Tá, como que eu tenho ideia? Como que eu fico criativa? Como que eu faço para ser mais organizada com isso? Então vamos bater um papo, quais são as estratégias, o que faz a gente sentir não tanto peso na hora de produzir os conteúdos, qual que é a minha percepção sobre isso, como que eu lido com isso, como eu me organizo e organizo alguns clientes com isso. Então, primeira coisa que eu gostaria que você pensasse. Existem algumas pessoas que naturalmente nascem mais criativas, sabe aquelas pessoas que têm ideias já mirabolantes e criam um projeto e criam um nome com facilidade, têm visões mais criativas e inovadoras com muito mais facilidade. Eu me vejo como uma pessoa muito criativa desde sempre, desde novinha, né? Então eu gosto de criar, eu gosto de inventar, ter umas ideias e tudo mais. E eu sei que existem outras pessoas que têm outras habilidades que não essa. Mas eu acredito que a criatividade é algo que a gente consiga desenvolver. Não exatamente é um dom ou um talento. E se eu identifico que eu não tenho muita habilidade com isso, eu não consigo desenvolver. Não gosto de pensar dessa maneira, porque dessa maneira a gente fica estagnada. E até porque, se eu não buscar desenvolver essa minha criatividade, esses meus pensamentos, eu me torno uma profissional enferrujada. E o que eu achava que era uma criatividade, de repente eu estou paralisada. Já falei algumas vezes o quanto o movimento faz com que você pegue mais e mais tração e continue cada vez mais em movimento. Então, eu não gosto de pensar que a nossa criatividade é algo que não tem como eu desenvolver, muito pelo contrário. Muitas vezes, se você está se sentindo sem criatividade, sabe, sem essa inspiração, você tem que olhar para a maneira e para as coisas que você anda consumindo no seu dia a dia. Eu não posso esperar que a minha criatividade, que a minha inspiração venha, se eu não fizer isso de forma proposital. Então vamos lá, o primeiro passo é você entender que a sua produção de conteúdo, ela não pode esperar que uma ideia caia do céu, tipo, ai, tô aqui, do nada veio uma ideia, pô, agora que eu vou gravar. Uma porque fica muito desafiador, você não está estimulando. Óbvio que ideias podem sim surgir do nada, e o ideal é que ou você anote ou que você aproveite e grave, mas você ficar dependendo que isso aconteça, que essa força divina te abençoe e te ilumine com uma ideia brilhante, vai fazer com que você não consiga ter uma consistência e um movimento na sua produção de conteúdo e também muitas vezes vai fazer com que você perca o momento daquilo, né? Porque às vezes essa ideia vem e você não está preparada para gravar, você não está preparada para produzir aquele tipo de conteúdo. Então, o maior erro que eu vejo é, muitas de nós deixamos, vamos ver o que dá, sabe? Vamos ver o que dá. E não leva a sério de uma forma profissional realmente a produção de conteúdo. Então isso fica muito mais complicado. Até porque eu sei que muitas de vocês são equipe, então trabalha sozinha, produz o próprio vídeo, muitas vezes tem que editar o próprio vídeo, tem que pensar, tem que atender o cliente. E isso faz parte do nosso processo como empreendedor até que a gente consiga começar a delegar algumas dessas atividades mais braçais para outras pessoas. Então eu cogito dizer que nesse momento em que eu trabalho sozinha, é muito mais importante que eu seja muito organizada, muito organizada. Por mais que você tenha a cabeça nas nuvens, a criatividade a mil e as coisas aconteçam, a organização vai te dar paz. Eu digo isso por minha experiência. Eu sou uma pessoa que, se puder falar de, sei lá, de planilha ou do que for de organização, eu não sou tão boa naquilo. Mas a partir do momento em que eu paro para fazer aquilo me dá mais paz, aquilo diminui minha ansiedade, aquilo me deixa muito mais tranquila.
Vou te dar um exemplo. Toda vez que eu vou gravar vídeo para o YouTube, eu nunca gravo um único vídeo. Então, vamos agora começar a pensar nas estratégias para que seja mais fácil essa sua produção. E eu vou trazer, obviamente, a minha realidade. Não tem como eu trazer nenhuma outra, que senão vai ser um achômetro. E eu não gosto de achômetro, né? A gente tem que fazer ensinar o que a gente aplica. Como que hoje funciona para mim? Primeiro de tudo, eu tenho que ter um Trello ou um bloco de notas ou aonde for que você vá se achar, mas no caso eu gosto muito do Trello. Então ali eu consigo reunir várias ideias de temas, várias. E como que essas ideias vêm? Elas podem vir do nada, como eu mencionei? Pode, mas eu não fico esperando aquilo. Então, existe que seja um dia da minha semana, um momento da minha semana, um período da minha semana dedicado unicamente a escrever e ter ideias. Eu preciso parar e saber que agora, nesse momento, é o momento de eu colocar para fora um monte de ideia de temas que eu tenho. E isso pode vir através das referências que eu já salvei, seja no TikTok, seja pelo Instagram, seja pelo próprio YouTube. É muito importante você fazer uma pesquisa dentro do seu nicho aqui no YouTube. Entender quais são os vídeos mais populares, os mais vistos, o que as pessoas mais procuram. Pesquisar até nos comentários desses vídeos mais hypados, porque ali você tem um comentário real daquele seu cliente. De repente, uma dúvida que ele colocou, um desafio que ele enfrenta, ele está relatando em outro vídeo. Tudo isso é fonte de pesquisa. Então, no dia em que é dedicado a escrever uma lista, que seja no Word, gente, que seja no Word, uma lista de ideias de temas, é o dia que você pode usar para fazer esse tipo de pesquisa. Buscar essas referências em todas essas plataformas e ter os insights e começar a anotar já como forma de headline. Eu gosto muito de anotar já no formato de título, realmente como vai ser aquele título, ok? Que a partir disso eu posso escolher se aquilo ali vai se desmembrar num carrossel para o meu feed, se aquilo ali vai se desenrolar num conteúdo mais profundo para o YouTube, caso eu tenha um canal, se aquilo vai se desenrolar para o TikTok, caso eu tenha o TikTok. Então entenda que a mesma ideia central, o mesmo título que eu coloquei ali, ela consegue ser trabalhada de diversas formas, em diversos formatos, e isso passa a ficar muito mais fácil. E a partir do momento em que você começa a tratar isso como o seu verdadeiro banco de ideias, banco de criatividade, vai chegar um ponto que você já vai ter um monte de coisa ali de ideia, algumas já vão ter sido muito bem produzidas, e você vai conseguir reciclar aquele conteúdo. Afinal, ninguém lembra, nem o que almoçou ontem, praticamente, hoje em dia. Você acha que eu postei, eu falei sobre esse assunto já tem 3 meses. Você acha que alguém lembra? Você acha que alguém lembra? Você consegue reciclar esses conteúdos e trazer uma nova visão. Uma nova visão no sentido de trocar a maneira como aquele título, tá? Trocar a maneira como eu usei aquela narrativa. Entenda que sobre aquilo que você fala é um ato de repetição o tempo inteiro. Muitas vezes a gente já está de saco cheio daquilo que a gente fala, né? Caraca, só falo sobre marketing. Só falo sobre posicionamento, só falo de vendas, ou o quê? A gente está de saco cheio, só que porque a gente vive nessa bolha. Só que as pessoas que nos acompanham, as pessoas que vão acessar, não. Então, assim, primeira coisa, tá? Não queira inventar a roda o tempo inteiro. O seu conteúdo é baseado na repetição. Repetição. Eu preciso entrar no seu perfil, eu preciso entrar no seu canal do YouTube e entender a respeito do que ele fala. Eu me encaixo aqui? É sobre esse assunto que eu quero saber? É para esse perfil de cliente que ela fala? Estou no lugar certo? Senão vai ficar uma salada de fruta, né? Toda vez que você quer inventar mirabolantes assuntos e falar sobre coisas diferentes, não vai dar certo, vai te confundir e vai confundir também a sua audiência. Então, a partir do momento em que eu tenho um dia da semana ou um momento da minha semana para listar as ideias, entenda que aquele dia é só para isso. Tá? Você não precisa querer ter todas as ideias do mundo e no mesmo dia já produzir. Obviamente vai da sua rotina, né? Mas estou falando como eu faço.
Então, o dia que eu estou dedicada a produzir os vídeos, ou seja, tem um canal no YouTube, vou dar um exemplo disso. Você acha que eu vou gravar só um vídeo? Nunca, eu acho que isso nunca aconteceu, de eu gravar um único vídeo. Não acontece. Por quê? Eu vou pegar um dia inteiro para fazer isso ou uma tarde inteira para fazer isso, dentro da minha agenda. Se tiver um dia fixo, melhor ainda, mas muitas vezes não tem, né? É só eu acessar tudo que eu já preparei de ideias de temas, separar o que eu vou gravar naquele dia e mandar ver. E aí é só ter disposição de trocar o look. Agora mesmo eu estava com outro look aqui, uma outra blusinha, fui lá, troquei de blusinha e já vim falar sobre outro assunto. E a partir disso, isso começa a entrar na minha grade de conteúdo. De acordo com a minha rotina, o que eu consigo manter? É um vídeo por semana? 2 vídeos por semana? É um vídeo todo dia? Vai depender da sua rotina, da sua produção. Geralmente, quando você é sozinha, fica mais desafiador você querer ralar de produzir conteúdo. Mas algum tipo de consistência já é possível você fazer. Porque hoje aqui estou gravando, por exemplo, vamos supor, 4 vídeos. Beleza, se eu postar um por semana no YouTube, eu já tenho um mês garantido. Então, na próxima semana, quando eu for gravar mais 4, eu já estou jogando mais outro mês. E aí eu vou ganhando folga, eu vou ganhando prática, eu vou ganhando paz no meu coração, né? De não entrar no meu YouTube e ver que eu estou há 6 meses sem postar um vídeo, porque eu estou esperando alguma coisa acontecer. Então, toda a sua produção de conteúdo, ela sempre vai partir de uma organização. Sempre. Não tem, gente, não tem outra forma de fazer. Eu já tentei outras formas e sempre fica uma porcaria. O tempo passa muito rápido e as coisas não dão certo. Então, primeiro passo, você precisa ter o seu banco de ideias, seja no Word, seja no Pages, seja no Trello, onde for. Uma lista com 150, 200 temas e ideias de vídeo, de conteúdo. E vai tacando coisa lá, tá? E vai tacando coisa lá. Um dia, um momento dedicado só a essa produção. Se vai ser vídeo, assim como eu estou fazendo aqui, se vai ser produção de bastidor na sua clínica, no seu espaço. Não, é mais produção de arte, de carrossel, não sei como é que vai ser. Mas tem que ter essa organização, para que você consiga ter essa constância. E teve uma coisa também muito importante da gente falar em produção de conteúdo, que é a plataforma que eu vou me inserir. Eu sei que a gente quer estar em tudo. Eu quero crescer o YouTube, e eu quero crescer o Instagram, e eu quero crescer o TikTok, e eu quero crescer todas as redes possíveis, né? Só que qual que é a nossa realidade? Qual que é a sua realidade? Vamos lá, você sozinha, cuidando do seu negócio, consegue manter o YouTube, manter o Instagram, atender cliente, entregar o trabalho, ser foda no TikTok. A maior parte das empresárias que se frustram é exatamente por isso. Eu quero estar em todos os lugares, produzir de todas as maneiras. Tenho ideia para pessoas que têm 20 pessoas na equipe, só que eu sou sozinha. E aí eu me frustro. Aí eu não consigo valorizar o mínimo que eu faço, não consigo valorizar um vídeo que eu gravo, porque eu estou totalmente out da minha realidade. Então, assim, o que me ajudou demais na produção de conteúdo e o que eu vejo que ajuda muito outras profissionais é exatamente isso. Cara, pé no chão. Pé no chão, mulher. Você é sozinha, você dá conta de fazer quantos na sua realidade? Tá, eu dou conta aqui, pra mim é saudável. Bora, é isso que você tem, é isso que você vai fazer. Porque muitas vezes você vai colocar tantos empecilhos na frente que você não vai nem fazer nada. Nada, porque não tem isso, YZ, não tem equipe, não tem não sei o que, não tem equipamento, não faz. Você vai pro extremo, né? O extremo de querer fazer tudo com... então também não vou fazer porcaria nenhuma. Aí fica complicado. Então, assim, organização, olhar para a sua produção de conteúdo como algo profissional, faz parte do seu trabalho, é a extensão do seu trabalho. E, principalmente, qual é o seu objetivo? Quer crescer um canal no YouTube? Talvez seja mais interessante focar no YouTube. Quer crescer seu Instagram? Talvez seja interessante focar só no Instagram. E por aí vai. E não fazer tudo ao mesmo tempo, porque exige tempo de maturação para as coisas, exige nosso tempo de aprimorar a maneira como a gente traz aquilo para aquela rede. E fica muito desafiador bombar em tudo ao mesmo tempo, né?
Então, existe o fato da gente valorizar também as nossas pequenas conquistas, aquilo que a gente está fazendo. Pô, você conseguir gravar 4 vídeos num dia não é uma baita vitória para o seu projeto do YouTube? Eu acho que é. Eu venho encarando dessa maneira para que fique mais leve essa produção. Bom, eu acredito que é isso que eu tinha para passar para você hoje. A minha estratégia, eu posso até abrir aqui para você. Estou com um notebook aqui e, na verdade, eu até transfiro do Trello para outra linha de ideia. Eu jogo lá no Google Drive, já que fica tudo na nuvem, né? Então, se eu tenho alguma ideia de conteúdo, eu facilmente já acesso. Mas eu criei um documento lá dentro, no Google Docs, que chama Meu YouTube. Vou virar aqui para vocês. Estou com o notebook aqui do lado. E, ó, cada linha dessa aqui... Tereza! Ei. Não sei se dá para ver aí, mas cada linha dessa é uma ideia de vídeo para o YouTube. Tem muitas aqui, ó. Muitos novos vídeos, eu nem sei quantos, ó, tem mais de 10, 20, 30, sei lá. Tudo no Google Docs, que fica na nuvem, e aí eu acesso aqui no dia que eu vou gravar e seleciono alguns temas. E, se necessário, né, dependendo da sua confiança, daquele tema, do que você desenrolou, você faz como você se sente mais tranquilo. Tem alguns temas que só com o título que eu coloquei, eu já consigo ligar a câmera e tacar pau. Alguns outros eu preciso, criar alguns tópicos para me sentir mais tranquila, para não me perder dentro do roteiro, fazer um roteiro um pouquinho mais completo, sabe? Então é entender aonde está o seu ponto de segurança, de confiança, para que você consiga ser mais eficiente na sua produção de conteúdo e fazer isso acontecer, se adaptar e fazer com que isso seja confortável para você. Se você chegou até esse momento do vídeo e gostou desse conteúdo, gosta de conteúdos assim, já deixa um like para eu saber que esse conteúdo foi valioso para você e principalmente para eu trazer mais disso aqui. É um incentivo muito bacana. Não esquece de se inscrever nesse canal, caso você tenha chegado agora. E se você deseja uma análise mais minuciosa e individual do seu negócio, está meio perdida, precisa de um pouco mais de clareza na maneira como você vai se posicionar na internet, aqui embaixo na descrição desse vídeo você acessa a minha consultoria. Aqui a gente identifica os seus arquétipos principais e a partir disso eu monto um plano de posicionamento para que você consiga executar com muito mais eficiência e muito mais clareza. Então, caso você queira um help nessa sua produção de conteúdo, é só você clicar no link que está aqui embaixo. É isso, a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!